bem-vindo à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês a frustração dos bolsonaristas com o relatório preliminar feito pela OEA, mais especificamente pelo CIDH, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que os bolsonaristas espalharam aí quando Pedro Vaca Vidiarreal veio para o Brasil, que o ministro Alexandre de Moraes seria punido, que esta era a prova agora que faltava para poder se soltar os presos do 8 de janeiro, porque eram presos políticos, e que no relatório feito pela OEA, que estava sendo muito pressionada pelo governo Trump, já que 50% dos recursos pagos ali para a OEA vinha do governo dos Estados Unidos da América, e que o Pedro Vaca Vidiarreal iria trazer um relatório que provaria que o Brasil estava colocando em risco os direitos humanos dos seus cidadãos. E a gente precisa lembrar tudo o que aconteceu com a vida do Pedro Vaca Vidiarreal e os membros do CIDH, que vieram aqui, a Comissão de Direitos Humanos, Interamericana de Direitos Humanos, que teve aqui, a Comissão de Direitos Humanos Interamericana, perdão, que teve aqui no Brasil no início do ano, e que muita gente que entende como é que funciona a realidade sabia que o relatório do Pedro Vaca não poderia ser diferente desse relatório que foi emitido agora, que mostra ali a extrema-direita tentando de alguma maneira cessear o discurso político no que diz respeito à democracia, ultrapassar o limite da democracia, cometendo inclusive crimes, alegando que está fazendo aquilo por conta dos direitos humanos. E aí eu fui ler aqui um pedaço do relatório, a Revista Fórum inclusive trouxe aqui o material que está publicado, são dois materiais na verdade, um assinado pela Júlia Mota, outro material também que está aqui assinado pelo Ivan Longo, e ainda tem um outro material que foi publicado também alguns dias atrás, que também é do Ivan, que fala sobre o Eduardo Bolsonaro e a frustração do Bananinha de não ter conseguido emplacar o discurso que eles queriam em relação a cesseamento de direitos humanos no Brasil, liberdade de expressão. O que aconteceu foi o contrário. O que é que o Pedro Vaca Vidiarreal falou? Que nenhum país do mundo, ou melhor, nenhum político no mundo, pode cometer crime alegando que está cometendo aquele crime porque tem a liberdade de expressão, a imunidade parlamentar. O que é que veio, inclusive, nesse relatório preliminar da OEA que deixou ali os bolsonaristas revoltados? Não tem citação nenhuma a suprimir, melhor dizendo, os direitos humanos. Ao contrário, está claro que o Brasil tem preservado, sim, os direitos humanos e que se existe algum tipo de ameaça, esta ameaça vem da extrema-direita bolsonarista. Tanto que, na entrevista que o Pedro Vaca Vidiarreal tinha dado aqui no Brasil, ainda para Bela Megali, se não me falha a memória, quando ele veio dar a entrevista aqui, quando ele veio fazer a visita no Brasil, ele disse que o Brasil não apresentava características de países que, por exemplo, cesseavam os direitos humanos e promoveriam censura. Por quê? Ele cita que nos países que existe algum tipo de censura ou descumprimento de algum direito humano, ou dos direitos humanos no geral, eles, os membros da OEA, em específico os membros do CIDH, são impedidos de entrar no país. No caso do Brasil, o próprio Pedro Vaca Vidiarreal disse que, na verdade, ele não só foi convidado pelo Estado brasileiro para poder ver a situação dos direitos humanos no Brasil, como, inclusive, recebeu acesso aberto a tudo aquilo que ele precisava para poder fazer essa incursão no Brasil e para poder elaborar o seu relatório. Na época que ele estava aqui no Brasil, inclusive, o Sam Pincher, vamos chamar ele assim, aquele rapazinho que trabalha lá no Metrópolis, que o trabalho dele é basicamente legendar vídeo em inglês. Ele passa o dia todo pegando vídeo em inglês, legenda o vídeo e sobe nas redes sociais do portal Metrópolis. Ele conseguiu entrevistar o Pedro Vaca Vidiarreal e ali foi publicado nas redes sociais, inclusive com distorções do que o Pedro Vaca tinha citado, que ele estava chocado no Brasil com a situação dos direitos humanos, quando na verdade o Pedro Vaca não estava chocado com a situação dos direitos humanos no Brasil. Estava chocado com a situação do que a extrema-direita estava fazendo com o debate público no Brasil. E aí saiu agora o relatório preliminar, e olha que interessante, no relatório preliminar é citado o deputado Chupeta, o Nicolas Chupetinha, como sendo uma figura que ultrapassaria o limite da liberdade de expressão, ultrapassaria o limite da imunidade parlamentar para cometer crime de transfobia. Ele até cita, inclusive, que o Nicolas Ferreira já chegou a ser condenado aqui, condenado não, perdão, ele até cita que o Nicolas Ferreira ultrapassa os limites da imunidade parlamentar, e a gente precisa lembrar que o Nicolas foi condenado a pagar cerca de R$200 mil por danos morais coletivos. Ainda cabe recurso, evidentemente, mas ele irá recorrer. Eu quero trazer para vocês um pedaço do material que está aqui na Revista Fórum, só para a gente entender. O que é que saiu no documento aqui que foi frustrante para os bolsonaristas? No documento, a relatoria da OEA afirma que, entre aspas, chama a atenção
a denúncia de que um deputado teria adotado conduta e discursos transfóbicos em sessão plenária, se referindo ao episódio protagonizado por Nicolas Ferreira. Entre aspas, o parlamentar foi indiciado por 14 parlamentares e associações representantes da comunidade LGBTQIA+, de incitar o ódio ao usar uma peruca amarela, e declarar que, entre aspas, se sentia como uma mulher e que, entre aspas, as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem como mulheres. Destacou ali o documento do relatório. Eu vou pedir para o Gui, inclusive, se ele encontrar, deixar o link para vocês aí do acesso ao relatório, mas se ele não encontrar o link, vocês podem simplesmente digitar no Google assim, ó, relatório preliminar da OEA. Aí vocês vão encontrar vários portais. O próprio Ministério Público do Paraná divulgou o link ali para vocês terem acesso ao relatório na íntegra. E aí eles citam aqui sobre a imunidade parlamentar, né, que tem sido utilizada com frequência pelos bolsonaristas para cometimento de crime, alegando que os crimes estão sendo cometidos porque eles podem falar e fazer aquilo que eles estão falando e fazendo. E aí eu vou repetir para vocês um mantra que eu tenho citado aqui com frequência para vocês, tá? Todas as vezes que vocês virem ou ouvirem parlamentares bolsonaristas falando que o que eles estão fazendo está salvaguardado pela imunidade parlamentar, tenham certeza, ele sabe que o que ele fez é crime e que não está protegido pela imunidade parlamentar, com toda a certeza. A OEA ainda criticou o fato de as denúncias terem sido arquivadas devido à imunidade parlamentar, entre aspas. Por sua parte, a Corte considera que em nenhuma circunstância a imunidade parlamentar poderá ser transformada em um mecanismo de impunidade, uma questão que, se acontecer, corroerá o Estado de Direito e será contrária à igualdade perante a lei. E aí a gente precisa lembrar que o Chupetinha foi processado, né, inclusive por parlamentares e entidades, mas o ministro André Mendonça arquivou a denúncia no ano passado alegando a imunidade parlamentar. E aí a gente precisa lembrar, inclusive, que não existe esse papo de que a imunidade parlamentar protege o parlamentar de qualquer crime. A imunidade parlamentar, ela deve ser utilizada para o exercício do mandato, no exercício do mandato e dentro da legalidade. Por isso, inclusive, meus amigos, que no artigo 5º da Constituição, no seu caput, como a gente chama a cabeça ali, tá claro que todos os indivíduos são iguais diante da lei. Os parlamentares, eles só têm exceções quando eles estão defendendo um projeto que eles acreditam, mas dentro da legalidade. Eu até citei um exemplo no meu canal mais cedo, que eu trazia o exemplo que era o seguinte, por exemplo, um parlamentar que quer defender a legalização da cannabis, ou um parlamentar que quer defender a legalização do aborto. Em tese, se você não tiver imunidade parlamentar e você ficar defendendo isso, dependendo de como você falar, você pode ser enquadrado no crime de apologia ao crime. Né? Ah, eu defendo isso, eu defendo aquilo. O parlamentar, ele tem esta imunidade para defender projetos nesse nível, por exemplo, sem o risco de acabar sendo preso por defender a legalização da cannabis, a legalização do aborto, por exemplo. E aí o Eduardo Bananinha se manifestou pé da vida, matéria também aqui da revista Fórum, tá? Dizendo que até agora nada e que não dá para confiar na OEA. Tanto que traz o trecho aqui da fala do Eduardo Bolsonaro aqui falando. Até quando vão esperar para começar a agir? Hoje em dia, eu mesmo estou exilado aqui nos Estados Unidos, não tenho segurança para retornar no Brasil e até agora nada da OEA, declarou ali o Eduardo Bolsonaro. Foram ao Brasil muito pressionados porque Trump e a nova administração Trump tinha acabado de sair da Organização Mundial de Saúde e eles tinham medo também que os Estados Unidos saíssem da OEA, já que cerca de 50% do orçamento da OEA é pago pelos cofres públicos norte-americanos. Então fica aqui nossa reclamação e o conselho para que não se dê mais moral para a OEA, né? É realmente um órgão irrelevante que não atua em direção de defender as liberdades. Não vale a pena continuar mandando o dinheiro de vocês, pagador de imposto brasileiro, para um órgão ineficiente, incompetente e que na prática só está servindo de gabinete de emprego para muita gente ter vida boa aqui em Washington. Eu acho que ele está se referindo a ele mesmo, mas não ao Washington, né? Ao Texas, porque o que a gente está vendo é o Eduardo Bananinha tendo uma vida boa no Texas, enquanto tem muito apoiador do pai dele que está preso, por exemplo, por ter ido para o 8 de janeiro, a contento ali dos interesses da extrema-direita bolsonarista. Carlito, por que é importante esse material da OEA vir à tona agora? Primeiro, vocês vão lembrar que quando os membros da OEA vieram para o Brasil, por exemplo, o próprio Paulo Figueiredo, neto do ditador João Batista Figueiredo, veio a público e falou, olha, não ataquem nesse momento, não ataquem a OEA, porque o relatório deles vai ajudar a gente não ganha nada se ficar atacando a OEA, não ataquem, neste momento que a gente precisa é ter eles do nosso lado, a OEA não pode ficar contra a gente. Eu disse o que para vocês? O relatório vai provar que não existe nenhum tipo de cerceamento da liberdade de expressão, tampouco violação dos direitos humanos, e eles depois vão atacar a OEA, como estão fazendo. Não tem como tapar o sol com a peneira, meus amigos.
O Brasil, como bem lembrou o Pedro Vaca Villarreal, o Brasil é um país que não só respeita as liberdades de expressão, tá? Como também a gente precisa lembrar que o Pedro Vaca Villarreal disse que em países que a liberdade de expressão ou que os direitos humanos são violados, eles não podem entrar. Geralmente no Brasil foi o oposto, eles foram convidados, o Estado brasileiro deu tudo o que eles precisavam. Ele, inclusive, na entrevista que o Sam Pincher espalhou nas redes sociais, né, se mostrou ali assustado com o que estava acontecendo, mas com relação às fake news que estavam sendo divulgadas e que ele, em poucos dias aqui no Brasil, já tinha sido impactado pelas informações falsas divulgadas nas redes sociais. Mas eu queria a sua opinião. O que é que você acha que vai acontecer agora? Lembrando que esse relatório é um relatório preliminar, ainda sairá outro relatório ainda durante o decorrer desse ano, comprovando aquilo que a gente já sabe. Neste relatório, inclusive, é citado em mais de um momento a deputada federal Erika Hilton, que é vítima constante de ataques transfóbicos, homofóbicos e LGBTfóbicos por parte do bolsonarismo, e ele cita aqui textualmente o deputado federal Nicolas Ferreira, tá certo? Compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa o seu like, bom início de semana, grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!